certa forma, essa mediação que estimulou o afeto mais primitivo do ser humano, que é o ódio, ele tem essa espiral que a gente falou ainda lá atrás no filme, né? Acho que aproveitando essa questão do afeto, o ódio, a gente podia falar do outro filme, né? O Senhor das Moscas, que é um filme que eu também gosto muito, assim. Eu acho que... Sim, vamos entrar no Senhor das Moscas. O Pedro assistiu, acho que ele podia começar falando pra gente o que ele achou, quais são as impressões dele do filme. Bom, eu acho que, para começar, você começa o filme vendo que... Bom, primeiro o Ralph e o Jack, eles meio que já se destacam no começo, né? Como supostos líderes. Mas aí, com o decorrer do filme, você vai percebendo que o Ralph, ele é muito mais um líder e o Jack, ele quer mais impor as coisas. Então assim... me chamou a atenção, tipo, no começo do filme eu vi, vixe, um monte de criançada, assim, e ainda que eles eram militares, numa ilha, eu falei, vixe, o que vai virar isso aí, né? Eu achei bem interessante, assim, a proposta do filme. E, bom, eu acho que isso aí representa um pouco de como as pessoas são realmente, né? Porque, assim, primeiro, as coisas começam a não dar muito certo pro Ralph, e aí meio que criam duas partes, em vez das pessoas se juntarem para assim, que tudo dê certo, entre aspas, em vez de eles trabalharem juntos, eles se separam e ficam se atacando. Quando eles matam o menino de óculos, nossa, eu fiquei chocado, eu falei, não é possível, aqui ponto que o ser humano pode chegar num estado que ele precisa sobreviver, e assim, o menino meio que não estava fazendo nada demais, né? Só estava se opondo a eles. Tem dois pontos aí muito interessantes que acho que você mencionou, Pedro, no meu ver, assim, a diferença entre o chefe, que é o Jack, e o líder, que é o Ralph. Né? Então, qual é a diferença entre um chefe e um líder? Né? Então, é o cara que impõe, né, e o cara que tenta conversar e procurar ali achar o que há de melhor em cada um, para cada um fazer a sua parte. Então, acho que esse ponto fica muito, muito claro. Né? E outra coisa é que o Jack começa a impor, e aí, do meu ponto de vista, ele parece realmente um ditador, né, desses que a gente está discutindo. Agressivo. É o cara que provê, então ele é o cara que vai matar o porco, né? Então ele é o cara que provê o sustento, então pode ser uma personificação de um estado forte, talvez, né? Mas que vai com mão de ferro. Né? Então é um cara autoritário, eu sou o provedor, mas sou eu que mando. Então, para mim, eu vejo muito como características realmente de um ditador. Eu vou prover, mas você tem que me obedecer. Sim, eu tive essa sensação também. Eu acho que, complementando um pouco o que a Eliane falou, eu gostei muito do que ela pegou, e eu acho que esse livro é baseado numa obra do escritor chamado William Golding, e ela está sendo reeditada agora pela Companhia das Letras, né? É um clássico estadunidense, e eu gosto de pensar o seguinte, que nesse embate entre o líder e o chefe, quem que ganha? Eu acho que ele tem um recado muito interessante aí, porque o Ralph, ele não é exatamente um provedor. Ele talvez seja a mão invisível do mercado, porque ele determina quanto de porco cada um vai comer, quem vai comer o porco, né? Enquanto o Jack, enquanto o Ralph, ele é um cara que ele tenta dialogar, ele tenta acolher o mais fraco, porque o menino de óculos, ele não estava nem se opondo. O coitado estava só tentando se defender. Ele era o mais frágil ali. Ele era gordo, ele usava óculos, ele não enxergava sem o óculos. Ele era como se fosse... eu enxergo o filme como muito metafórico do ponto de vista da estrutura social. Ele é como se fosse a população vulnerável. Enxergava mal, era mais lento para andar, era mais fraco para caçar. Mas era mais inteligente, né? Tinha um potencial a ser explorado, porque aquela inteligência dele ali, né, ela tinha algumas funções, né, mas qual função tem no limite?
mais importância? É a violência, que é como o Jack se impõe, através da violência. E as pessoas, quando elas veem alguém violento, a primeira reação não é impedir essa violência, mas se submeter a essa violência. E é assim que ele vai ganhando todo mundo, né? Porque os grupos, no começo, na verdade, no começo o grupo do Ralph era maior. Ele vai perder junto no começo, né? Só que aí o Jack, né, sempre nessa visão assim, não, o mais forte sobrevive, não sei o que, que ele é talvez assim. Eu acho que o filme, não sei se vocês conseguiram ver o episódio dos Simpsons, que tem um episódio fantástico, né, que faz uma paródia sobre o Senhor das Moscas. Mas tem dois filmes, tem um de 68, acho, e um da década de 90. Os dois filmes são muito bons. Não sei qual versão vocês assistiram. Mas, de qualquer forma, você percebe que... Outro elemento que eu gosto no filme é ele mostrar isso acontecendo entre crianças. Porque se são entre adultos com uma formação política, você pode falar, isso é ideologia, os caras já estavam contaminados com as ideias do mundo e tal. Não, cara, são crianças. Então ele reduz essa violência estrutural que de certa forma, sustenta a nossa sociedade como quase uma condição inata do indivíduo. Eu não gosto de argumentos justnaturalistas, assim, nós somos naturalmente bons ou nós somos naturalmente maus. Mas a obra ela é provocativa nesse sentido, né? Porque ela fala assim, olha, veja bem, eram crianças indefesas na selva, né? Não vão conseguir sobreviver. Mas elas encontram uma maneira de sobreviver. E a maneira como elas encontram de sobreviver é de doer, né? Achei interessante. As não, crianças ali. Isso, e assim, no começo do filme você fala, isso não vai funcionar. A gente fica torcendo para o piloto se recuperar e fazer, por favor, um adulto na sala. Entendeu? E aí você percebe que não precisa, né? Mas quem mais assistiu o filme, seria interessante a gente ouvir. Bom, eu vi essa ruptura do grupo, entre dois grupos, justamente com essa submissão da violência que o Érico disse, mas principalmente no combate, assim, vamos dizer, sobre as falsas impressões que eles estavam acreditando. Porque o grupo do Jack, né, que foi que deu todo o contexto à história e tudo mais, fez com que eles pensassem que todo mundo não seria resgatado, que eles viveriam ali para sempre, e isso criou uma onda ideológica, e a gente pode fazer ligação com o filme A Onda também, porque provocou uma simbologia. Aí a simbologia no Senhor das Moscas foi pintar o rosto, então essa ruptura entre os grupos, enquanto na Onda, a Onda foi usar o branco e tudo mais. Então essa representação da simbologia, de como evidenciar aquela mensagem e propagar aquilo que eles estavam fazendo. E a outra ruptura que foi no final é justamente com a relação com um adulto, né? Na hora que o Jack estava fugindo de todo mundo, ele ali aparece na praia e o adulto simplesmente fala, o que vocês estão fazendo? O que está acontecendo aqui? Então parece que eles caem em si. É chocante, né? Exatamente. Ver que aquilo que eles estavam fazendo, pô, será que é isso mesmo? Eu fiz uma reflexão, assim, estava até pesquisando sobre, porque eu não lembrava, sobre o mito da caverna. Como se eles vivessem ali as opiniões disfarçadas de realidade do mundo. Então eles estavam vivendo uma sombra, que nada mais é. Como eles eram crianças, o desejo de uma criança provavelmente é ser livre, não viver sobre os moldes dos adultos, né? Pode-se dizer assim. Mas essa sombra fez com que criasse todo o contexto que é desencadeado durante o filme inteiro, mas que há uma luz, há uma esperança. E a esperança do Jack, por exemplo, que era a fogueira. E era uma coisa que não muitos acreditavam ali que seriam resgatados e tal. Então tem muito a ver... Ralph, né? Isso é verdade. Acho que eu falei o nome errado. Ele acreditava sim que seria resgatado, poderia ter sido antes de tudo isso acontecer, dos meninos morrerem e tudo mais, mas eles estavam vivendo ali as falsas impressões naquela caverna, que eram eles mesmos,
mas vivendo sobre as sombras que eles estavam vendo, assim, mais distorcida da realidade. Acho que a gente percebe que se eles tivessem realmente feito o que o líder tinha pedido, que era manter a fogueira acesa, aquele helicóptero poderia ter visto eles naquela hora. E aí, então, a hora que eles se repartiram, as coisas começaram a dar um pouco errado, né? Exatamente. Aí já fica aquela coisa. Quando somos mais fortes, quando estamos unidos, né, ou quando estamos em pequenos grupos, cada um dentro do seu quadrado, na sua verdade. E aí eu até entro em outra coisa assim, será que quando a gente está pensando todo mundo junto ou quando tem um cara mandando em tudo? Exato. É o efeito manada que a gente estava falando a semana passada sobre a onda, né? A centralização do poder também, né? Isso que eu gosto. Desculpa, essa é a personificação do Jack, né? O cara que dá as ordens. E a personificação do Ralph é exatamente o cara que vai dar voz a quem tá com a concha. Ele tranquiliza as pessoas também, né? Exato. E dá um ar de democracia também, né? Quem está com a concha tem o direito de falar e de expressar aquilo que acredita, enfim. O bom da gente ter um professor de língua portuguesa na sala é que ele pega essa análise semiótica, né? Muito interessante o que o Gabriel falou. Monitor, por favor, estudar bastante ainda para ser professor. Então, mas está trazendo essas contribuições. Eu gostei da tua análise semiótica ali. Eu penso que o filme ele é tão rico e provocativo, né? Porque a fogueira, para mim, não deixa de ser uma metáfora de uma salvação que venha de fora. No fundo, o Ralph não acreditava muito que eles seriam capazes de autogerir aquilo, assim, né? Então ele tinha um pensamento talvez um pouco metafísico nesse sentido. Enquanto o Jack falava, velho, não vai vir ninguém e é a gente pela gente mesmo. Então nós vamos ter que fazer acontecer aqui, né? E a questão de você ter um líder, as pessoas preferem seguir um líder. Liberdade, né? Tem aquele texto daquele escritor Etienne de La Boétie, que é chamado O Tratado da Servidão Voluntária. Acho que a Lânia talvez deve ter citado esse cara. Com vocês, esse autor morreu com 18 anos, mas não sem antes deixar essa maravilhosa contribuição, que chama O Tratado da Servidão Voluntária. Eu não me conformo com isso aí. Você não se conforma? Mas olha, Pedro, é assim que a banda toca, cara. As pessoas, elas não querem ser livres. É muito melhor ter alguém te falando para fazer as coisas. É muito melhor ter alguém te cutucando com pau. Porque, além de tudo, você se isenta da responsabilidade de encontrar a tua própria decisão. Ou mesmo de ser responsável pelo que deu errado. Mas é assim. Talvez isso esteja na estrutura psíquica das pessoas. Entendeu? Essa necessidade de ter um outro mandando e talvez até para se der errado você poder culpar o outro. Entendeu? Porque a liberdade... a gente nasce com alguém mandando na gente, né? A gente nasce numa família estruturada, e nessa família estruturada você tem, retomando Weber, o poder tradicional. E nesse poder tradicional você obedece, independente de seu pai ou sua mãe, você concordar com tudo que eles falam, você já nasce sendo sociabilizado a obedecer. Por isso que é bem mais fácil ter alguém que diga para você o que você tem que fazer, do que você ter que fazer suas próprias escolhas. Mas aí eu acho que, por exemplo, bom, claro que eu não lembro como que eu fui criado, mas se meu pai dava alguma brecha para eu falar o que eu penso e às vezes ele cedia um pouco, eu acho que isso aí talvez pode ter formado a minha personalidade assim, entendeu? Que eu acho que é bom, né? Tudo que você é mandado você fazer, às vezes eu não concordo. Desculpa interromper, né? Mas eu acho que isso daí é muito verdade. A gente acaba crescendo e sendo podado de uma certa forma a não pensar, a não decidir por si mesmo. E muitas pessoas não conseguem ter essa liberdade de decisão. Então, realmente, é muito mais fácil ter alguém para poder tomar decisões e culpar realmente, para você não ter o peso de, não deu certo e a culpa é sua, do que não deu certo. Podemos tentar outra coisa. Eu acho que isso tem muito a ver também com a humanidade, com a forma de pensar, como eu vou me arriscar para saber se o que eu posso vai ser válido ou não. É muito complicado tudo isso.
E eu acho que às vezes os pais, na hora de te criarem, de querer que você sempre seja uma pessoa boa, assim, eles querem te direcionar muito para uma coisa e te mandar fazer isso. E aí você acaba assim, quem que vai falar o que eu vou fazer agora? Eu passei por uma situação uma vez que eu fui dar aula para um aluninho, ele era mais jovenzinho, né? Era aula de português. E eu lembro que eu perguntei para ele, eu falei assim, quando você acha melhor ter aula? Vai ser de manhã ou à tarde? E ele não sabia nem tomar uma decisão para saber qual era o horário que ele preferia mais. Ele não conseguia tomar nenhuma decisão sem a mãe dele falar. E quando ele ia responder alguma coisa para mim, ele olhava primeiro para a mãe, para saber se a mãe concordava com aquela situação, para ele poder responder. E isso, você via que acabava desenvolvendo uma personalidade muito carente de outra pessoa. Isso é algo muito ruim, porque chega um momento que a gente precisa ser nós por nós mesmos, tomar nossas escolhas, porque um dia a gente vai olhar para trás e todo mundo que um dia fez com que nós fôssemos influenciados não estarão mais conosco. E aí, como serão as nossas escolhas? Vai sobrar a gente que a gente decidiu e a gente vai ser feliz com tudo isso? Aí me vem à mente, Alessandra, o que aconteceria com esse seu aluninho que você falou, se ele tivesse numa ilha deserta com várias outras crianças? Eu vou me embebedar na minha liberdade enorme que eu tenho agora? O que vai acontecer com essa criança? Olha, agora eu tenho liberdade, o que eu vou fazer com ela? Eu vou ser o Pig ou eu vou ser o Jack, né? O Jack vai mandar nele. Será que lá dentro dele já não vai estar latente uma coisa do tipo, agora minha mãe não está aqui, eu posso fazer o que eu quero, vou mandar em todo mundo? Eu acho que é uma pergunta que eu não conseguiria responder. Eu conseguiria. Eu acho que a pessoa ia ter que ter uma reviravolta muito grande para ela falar assim, agora eu vou mandar. Então, a gente tem 3 esferas, né? Enquanto seres humanos, a gente tem a esfera psíquica, a gente tem a esfera biológica. A social, quando você já nasce dentro de uma família, te coloca uma hierarquia de poder. E algumas famílias, como a sua, tem a expertise de criar o indivíduo nessa estrutura de modo a que ele consiga ter decisões, que ele consiga participar de acordo com as suas necessidades, dependendo da idade. E não estou sendo durkheimiana, mas eu acho importante você, numa criança de 1, 2, 3 anos, você colocar os limites, mesmo porque, como a gente já viu na disciplina, a ausência de regras ou de limites gera aquilo que a gente chamou de anomia social. E a anomia social em larga escala, ela gera o quê? Aumento da violência, aumento das drogas, aumento do suicídio. Estatisticamente, você percebe que qualquer estrutura onde você não coloca nenhum mínimo de regra, o caos é fadado, é o fim que se chega. Então, na família, você tem que ter o mínimo de regras. Você não vai falar para uma criança de 2, 3 anos que ela pode fazer tudo o que ela quer. Ela pode fazer certas coisas e essa criação é primordial. Quando ele vai crescendo, ele vai tendo essa liberdade. Se uma criança, eu imagino que uma criança que vai para uma ilha, que nem o aluninho da Alessandra, se ele foi tão tolhido socialmente e a sua esfera psíquica não tem um id, um ego, um superego muito estruturado, ele vai ser aquele que vai apanhar. Eu estou fazendo uma hipótese, tá, pessoas? Como uma análise sociológica. Ele vai ser aquele que vai apanhar ou ele vai para o outro extremo que ele vai matar todo mundo e pôr fogo nos outros. Porque ele nunca teve tanta liberdade para escolher. Talvez ele se sinta liberto, né? Você pensar sobre isso. Mas é fato. Ele nunca teve... É mais ou menos assim. Quando eu comecei a trabalhar no Lar Pequeno Leão, a gente levava as crianças para tomar sorvete, para ir ao shopping. E eles já tinham almoçado. Eles já tinham tomado o café da manhã e tal. E na hora que chegava lá, eu falava para eles, olha, vocês podem comer pipoca. Mas qual que eu posso comer? Aí eu falava, a que você quiser. Eu não tô com fome, mas eu vou pegar a grande. Ele pegava a maior porque ele tinha a liberdade de se matar, de comer até a maior. E algumas vezes a gente voltava do Lar Pequeno Leão e tinha que passar no pronto-socorro porque a criança estava vomitando. Porque a liberdade dela foi tanta que ela se empatumou de comida. Ele não soube o que fazer com aquilo. Até que você entra num outro processo de sociabilidade ou de socialização que ele consegue criar suas escolhas e perceber que isso faz mal para ele mesmo.
E tem o biológico, né? Na necessidade, e aí a gente pode lembrar do filme O Poço, que a gente já discutiu. Na necessidade do biológico, você tá com fome, você vai cortar a pele do outro para comer. Tem essas 3 coisas. Eu acho que a gente, dentro da própria família, né? A família é a primeira instituição autoritária que a gente vive, né? Por mais que seu pai te dê liberdade, eu também fui criado, de certa forma, num lar onde meu pai conversava comigo, então, mas tem uma hora que a decisão é dele, onde você vai estudar, o que você vai fazer, então você aprende até, né, psiquicamente, você tem lá as instâncias que o Freud dividiu lá da persona, o id, o ego, o superego, né? Tem aquela instância que é a que te censura e a que te fala, aquela voz, tem aquela que é o teu impulso, né? E tem a instância mediadora dentro de nós, assim. Então, a gente cresce, de alguma maneira, com essa perspectiva, que tem alguém que manda, porque sabe mais do que a gente. E romper isso, eu não sei nem se é possível, em qualquer que seja o cenário, porque a gente, de novo, é uma sociedade que vem falando em liberdade, no mínimo, desde a Revolução Francesa. Tenho certeza que se falava da liberdade antes, né? Tipo, Mas que é Platão, submissa. Platão falou de liberdade no mito da caverna, de alguma maneira. Agora, a questão é o seguinte, o que é essa liberdade? E até que ponto nós temos capacidade de exercer liberdade, né? Eu penso que, no limite, a palavra ela é quase como se fosse um horizonte. A gente caminha em direção a ter liberdade e tal. Mas você vê hoje, em 2020, gente na rua pedindo por ditadura, pedindo, a pessoa quer viver numa ditadura. Por quê? Porque ela entende a liberdade como uma ameaça. Ninguém está ameaçando ninguém de ir na igreja, de ter as liberdades individuais, de ter a família nuclear bonitinha. Ninguém está impedindo, mas as pessoas ainda assim querem que o outro não tenha liberdade, né? Eu acho que a gente, como todos os conceitos complexos, a liberdade é algo que a gente precisa, de alguma maneira, praticar, entender e, de certa forma, dar um passinho a mais para a próxima geração, vir um passinho a mais, que nossos pais exerciam autoridades, exerciam um certo autoritarismo com a gente, porque os pais deles foram ainda mais autoritários, né? E eu acho que é assim que caminha a humanidade, né? A gente dá um passinho, aí o outro dá um passinho, às vezes a gente dá uns passos para trás. Dá uns 3 para trás, 6 para frente. Pois é. Mas eu acho que esse é o sentido, né? E a Lani está até me chamando a atenção que ela acha que o lance da autoridade que os pais exercem não é necessariamente ruim. Eu não estou falando que ela é necessariamente ruim. Eu estou dizendo que ela existe. A gente aprende a funcionar. Também, às vezes, né? Isso, porque também uma sociedade sem regras, né, é uma sociedade absurda, né? Um dos principais... É anomia, gente. Imagina uma sociedade... É de anomia. Anomia, literalmente. É que tem que ter um equilíbrio, né? Senão... então, o problema Com licença. Vamos, Alessandra. É verdade, porque eu conversei com um advogado, né? E eu conversando, porque é muito legal debater com pessoas de outras áreas. E ele falou assim, o problema, tem gente que fala que o Brasil é um país sem lei, só que o problema é que o Brasil tem muitas leis. O brasileiro, ele precisa de uma lei para que ele não faça algo que é normal, igual. Você não é obrigado a ficar sarrando nenhuma mulher no metrô, mas você precisa de uma lei para você não ter que fazer isso? Será que não é intrínseco? E aí eu vou além do que você está falando, que você falou sobre liberdade, e eu acho que isso tem a ver com humanidade, porque nós fazemos para o outro o que não foi bom para a gente, só que a gente permanece fazendo porque a gente acredita que isso vai tornar ele alguém melhor. Peraí, para os nossos pais não foi legal eles serem podados, eles apanharem, porque isso não auxiliou de uma certa forma, fez com que eles não tivessem todos os sentimentos expostos, gerando depressão, gerando diversas outras coisas, porém, mesmo assim, eles fazem. Então, até onde vai a nossa humanidade? Inclusive, gente, eu quero convidar vocês, que hoje vai ter um debate sobre isso com a turma mais tarde,
tá bom? Se vocês quiserem participar, é muito legal, porque isso vai além, né? Porque a liberdade tem a ver com a humanidade. Se nós formos mais humanos, muitas coisas seriam evitadas. Perfeito, Alessandro. Eu acho que você colocou muito bem que existem algumas leis que elas deveriam simplesmente partirem de um bom senso dentro de uma estrutura social, mas você percebe, assim, não sei se eu tenho uma perspectiva muito negativa do ser humano, mas eu não acho que o ser humano seja naturalmente dotado de bom senso. Eu acho que ele tem uma outra inclinação para um outro lado, entendeu? Não quero contaminar vocês com o meu negativismo, mas eu acho, assim, Kant, né, que é um dos principais teóricos do direito, ele diz que uma regra jurídica, uma lei, ela parte de uma coisa chamada imperativo categórico, que é uma máxima que pode ser universalizada. Então, por exemplo, a gente fala assim, ó, não matar o outro em circunstâncias normais. Isso é uma máxima que pode ser universalizada. Não tirar foto por baixo da saia da mina no metrô, né? Tipo, eu acho que é razoável, entendeu? Só que tem algum indivíduo, velho, que não sei se está com uma falha na Matrix ou não sei, entendeu? Só que acha que tudo bem, entendeu? Aí você fala, você tem que criar uma lei para esse sujeito, jogar na cadeia adianta, assim, é complexo, né? Porque, assim, de alguma maneira, eu penso que eu vou defender aqui aquilo que a gente faz aqui, que é a educação formal. Eu acho que a gente é um país carente de ética e educação formal. No sentido assim, a gente tem uma escola que não dá formação nenhuma. Tipo assim, se você pegar e trabalhar na rede pública, no ensino fundamental, por que o aluno não tem interesse naquilo? Porque ele sabe que aquilo, na verdade, é muito melhor ele aprender a fazer um troço prático que vai dar algum futuro do que ele ficar lá estudando ditongo, não sei o quê. Por que o cara... E essa escola, ela também não consegue, porque dentro da casa dele, ou muitas vezes dentro da igreja, que é outro elemento que formador do indivíduo hoje na nossa sociedade, a questão da ética está muito complicada, né? Porque a ética no sentido assim de como se fosse uma norma coletiva que a gente respeitasse dentro desse ambiente plural que é a sociedade, dentro da esfera pública. Então, numa sociedade carente de educação formal, que o cara não entende o que é a Constituição, como que funciona a competência do Estado, do município, da União. Então, assim, o cara já está meio bagunçado na cabeça. E aí, ele não tem bem sedimentado conceitos éticos, princípios éticos. Não estou falando de ser santo, não. É entender o que é o meu direito, o que é correto, o que é uma atitude ética e o que não é. Cara, a gente tende a um caos, tende a barbárie. E eu acho que se existe alguma chance da gente corrigir ou, de certa forma, acertar o rumo disso, é a partir da educação formal. Ô, Érico, tinha um professor... Pode falar. Não, pode falar. Tinha um professor meu que ele falava assim, vocês como jovens, vocês vão tentar mudar o mundo até os 28, depois vocês vão ver que não tem jeito. Você já passou dos 28, hein? Meu, você ainda teve um professor muito bom, porque eu, inclusive, falei com o pessoal quando fui dar aula, né, em uma das sextas, que o grande problema que eu acho, que os professores podem, inclusive, né, falar o ponto de vista dela sobre isso, é que a gente tem feito com que a faculdade, o ensino, a educação separe as pessoas. Porque hoje em dia, vamos supor, você vai num hospital, você vê gente que não sabe o próprio diagnóstico e já está fazendo tratamento, porque o médico não consegue ter uma linguagem igualitária com as pessoas. Porque todo mundo acha que só porque tem uma certa profissão a pessoa se sente superior. E isso gera medo. E as pessoas que acabam tendo essa posição superior acabam tendo um certo gosto por isso. É muito raro as pessoas que não têm isso. A gente pode ver em uma universidade. Tem gente que entra na universidade e passa semestres sem entender a linguagem do professor. E eu achei muito legal uma experiência que eu tive, que foi em uma das aulas que eu tive de eletrônica, o professor, inclusive, o professor fofo, maravilhoso, amo ele de paixão, Stolf, ele estava explicando a matéria, foi sensacional, e aí uma aluna parou e falou assim, professor, eu não entendi. Aí ele falou, mas o que você não entendeu? Ele falou assim, aí ela falou, eu não estou entendendo a sua linguagem, você fala coisas que eu não sei o que significa. E o professor falou, então, meu intuito é fazer com que vocês entendam, eu posso mudar a minha linguagem.
Então, ele foi lá e mudou todo o método de explicação. Ele começou a explicar cada passo, cada coisa. E isso foi muito legal, porque eu nunca tinha parado para pensar. Mas quantas vezes a gente acaba não tendo medo de aprender ou de entrar no mundo daquela certa matéria por causa da linguagem dela? Porque é uma linguagem muito diferente e ninguém se propôs a nos explicar que aquilo realmente era fácil. Porque antes, os juízes eram pessoas comuns, só depois que foi inventada a faculdade de Direito. Porque antes qualquer um podia ser selecionado para poder palpitar, porque eram as pessoas que conviviam naquela sociedade. Só depois falaram, não, o povo tem muito acesso às decisões, que criaram a Universidade de Direito para as pessoas serem formadas e só depois tomarem as decisões. E isso tem feito com que tenha uma separação, que tenha tido um medo. E as pessoas olham de longe e falam, eu não quero ser dessa forma. Ou, é um caminho muito longo a se trilhar, então eu prefiro ir pelo método mais fácil, que foi dito anteriormente aqui. E a nossa função não é essa, pegar a educação para poder separar, é pegar a educação para poder unir. Eu acho que é muito do que a gente está fazendo aqui. E aí eu acho que você entra em outro ponto. Ela foi minha aluna também, viu? Fala de novo, Lânia. A Alessandra tem que falar que foi minha aluna também. Verdade, foi aluna da professora Lânia também. Mas aí, Alessandra, eu acho que você entra em outro ponto. Imagina quantas pessoas que não entendem nada e não perguntam. Mas aí tem a ver com a humanidade, da gente poder encontrar no outro aquela questão. O professor sabe, né? As professoras sabem, inclusive. Quando a gente está falando, a gente fala, e o aluno olha assim, ó, e fala, só que na verdade ninguém entendeu nada, e a gente sabe que não entendeu. Aí a gente fala, tá bom, vocês não entenderam, mas eu vou repetir. A gente tem essa sensibilidade de poder enxergar no outro coisas, sabe? É muito a ver sobre esse lado humano que nós temos. A gente consegue olhar para o outro e saber que a pessoa está triste. Só que cabe a nós saber se a gente quer entrar nessa ou se a gente vai pelo método mais fácil, que é ignorar, entendeu? E aí cabe muito de nós escolher isso. Será que a gente tem, Alessandra, eu fico me perguntando, eu como professora, muitas vezes, como eu comecei a dar aula em 2004, então muitas vezes eu acho que o que eu estou falando é óbvio e eu não consigo ter essa sensibilidade. Então eu tenho que me policiar a todo momento para não achar que o que eu estou falando é óbvio e para também fazer um exercício de empatia, de me colocar no lugar do outro que está me ouvindo e perceber que ele pode estar falando entendi, e ele também está falando entendi porque ele tem vergonha de dizer que não entendeu. Eu não consigo me achar ainda expert nisso, eu tenho muita dificuldade. Mas igual, Lânia, eu acho que também vai muito da parte da gente conseguir se abrir com as pessoas para que elas tenham essa liberdade. Igual, pelo menos eu acho, durante as suas aulas, que você dá essa liberdade da gente perguntar ou de falar que não entendeu, ou até mesmo se a gente tem essa vergonha de falar que não entendeu na frente das pessoas, falar no final da aula, ou pesquisar futuramente, mas a gente precisa construir essa relação, sabe? Por mais que a gente não consiga ver diretamente nos olhos do próprio aluno, a gente conseguir dar essa abertura de falar, olha, tudo bem se você não entender alguma coisa, e é normal, eu não vou te julgar por isso. E, inclusive, você é bem-vindo para tirar a sua dúvida. Olha, eu acho que a gente também não... Porque, assim, a gente tem problemas, como eu acho que a Alessandra trouxe, e eu gostei, no sentido de linguagem, né? Então, eu assisti esse podcast segunda-feira, que está na minha cabeça até hoje, e eu fiquei impressionado como a professora lá de Santa Catarina, ela trazia conceitos extremamente complexos de maneira simples, didática. Então, isso é um esforço, você pegar... Quando a gente está na faculdade, a gente também, assim, não dá para a gente ter linguagem de youtuber para todo mundo entender, assim, porque você também precisa comprar um dicionário, precisa fazer um esforçozinho ali. O que não também significa... acho que tem que ter um esforçozinho. O que isso não significa que o professor tem que chegar lá falando alemão e latim dentro da sala de aula. Eu acho que a gente tem que ter uma adequação da linguagem. Eu acho que hoje um debate na divulgação acadêmica é justamente até que ponto é
a linguagem acadêmica ela tem que se aproximar, porque senão a academia fica lá na sua ilha de conhecimento e conceitos cada vez mais pernósticos e não devolve para a sociedade aquilo que precisa ser devolvido, porque acredito que as universidades são os polos de desenvolvimento humano, sejam eles nas ciências humanas, seja ele na biologia, seja ele nas exatas, mas é ali que se discute, que se debate e que se encontra inovações. Então, eu acho que isso a sociedade precisa perceber, porque senão fica essa história que a universidade pública é só para maconheiro e orgia, não sei o que e tal, né? Então, eu acho que no primeiro ponto tem a questão da linguagem, sim. Eu não gosto muito de individualizar, eu acho que a gente vive uma sociedade, e isso as redes sociais amplificaram demais, onde o afeto do ódio e da violência, ele ficou muito fácil de ser propagado. Então, às vezes, o aluno dentro da sala de aula, ele tem vergonha de levantar uma dúvida, porque todos nós, nas redes sociais, somos perfeitos. Tiramos a foto perfeita, comemos o prato perfeito, temos a opinião perfeita no Facebook, exceto que não, né? Que tudo isso ou é fake ou é ilusão, né? Ou é uma fake ilusão. Eu sei que a gente, de certa forma, criou um ambiente pouco propício ao debate, pouco propício à dúvida, né? Você pega até pensadores que têm ampla voz na imprensa, como Leandro Carnal, que é um cara que eu respeito, que eu sei que é um pesquisador denso. O cara não deixa nada. Se nego perguntar qualquer coisa para ele ter uma opinião, uma resposta toda, blá, 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 blá. Porra, como se o cara, como um operador do conhecimento, não entendesse que a dúvida é um elemento fundamental para o conhecimento, fundamental nessa busca, né? A gente é uma sociedade que não duvida mais, é uma sociedade cheia de certezas. E eu acho que isso, num ambiente de sala de aula, é extremamente intimidador para quem está no polo passivo da relação, que é o aluno, né? Apesar de não ser isso, mas tradicionalmente é assim que se estabelece a relação de aluno e professor. Então, assim, o cara tá lá, o professor tá falando as coisas, ele vê todo mundo anotando do lado, ele não tá entendendo. Como que esse sujeito vai se colocar? O cara tem que ter um ego sensacional. E muitas vezes a gente não tem isso com 18, 19 anos, não tem isso com 30, não tem isso com 40, né? E mais duas observações. Primeiro, Pedro, em relação ao que você falou, que a gente deixa de tentar mudar o mundo com 28 anos, vou dizer um aforismo de Nietzsche para você, assim, que diz que o idealista é um incorrigível. Se ele é expulso do seu céu, ele faz um ideal do seu inferno. Entendeu? Então, eu acho que eu me considero um idealista, eu acho que a gente tem que manter um mínimo de idealismo na vida, porque o contrário da gente abandonar os ideais e a vontade de... talvez você desista de mudar o mundo, assim, mas você passa a entender que as pequenas mudanças que você faz no teu pequeno universo, ele é uma contribuição, ainda que não mude a forma das pessoas funcionar, muda um pouco, e esse pouco de mudança que a gente traz já é alguma coisa. E outro recado é a Bárbara, ela precisa arrumar um microfone, cara, porque as contribuições dela aqui no chat estão fantásticas, mas fica difícil da gente ler e debater, porque é muito mais rápido falar do que escrever, né? É isso. E tem gente que está acompanhando só pelo chat, é que eu não consigo falar o nome de todo mundo, mas tem também. A Bárbara está fazendo as duas coisas, mas tem gente que está só no chat. Bom, eu acho que a gente podia, então, encaminhando para o que a gente vai discutir na semana que vem, né? Sugestões de filmes e obras que vocês queiram debater. Eu vi que a Bárbara sugeriu vários, ela pelo visto é cinéfila também. O Caio, que entrou agora, falou que veio para acompanhar o que a gente estava fazendo, porque ele é ex-aluno e é cinéfilo. Eu acho que a contribuição de todo mundo para construir esse debate coletivo que a gente está tentando estabelecer aqui é fundamental, né? Caio, abre o seu microfone, fala um pouquinho de você. Você já terminou a FEI, é isso? Se eu entendi certo? Ele não tá na chamada, Vânia.
pessoa consegue fazer isso. Bom, a minha sugestão para a semana que vem seria um filme que discutisse o futuro, tipo assim, Blade Runner, 2000 e alguma coisa. Não, O Érico falou que é uma regravação. Tem. Como chama, Érico, aquele Blade Runner, não sei o que lá? Não, tem o Blade Runner 2047, que não é uma regravação. Aquele diretor canadense, o Denis Villeneuve, ele faz como se fosse uma segunda parte do original da década de 80, do Blade Runner do Ridley Scott. Assim, Blade Runner eu acho uma obra fantástica. E eu acho que tem na Netflix, hein? Aí teria que... Vamos tentar escolher um filme que tenha no Netflix ou no YouTube, né? Que eu vejo que essa é uma dificuldade material importante que a gente encontra aqui muitas vezes. Ou você né? faz que nem você fez no outro lado do Edifício Master, você consegue pra gente o genérico, porque a gente não tá fazendo algo ilegal e porque a gente tá no Skype mesmo, não tem o logo da FEI, ninguém vai falar que tá fazendo algo. Hacker não. É que eu me recuso, eu sou um questionador, me recuso a deixar a Netflix escolher tudo que eu vou assistir na televisão. Eu acho que a internet pode mais, entendeu? Então, a minha sugestão seria um filme assim, futurista, pra gente. Aí a gente pode fazer a conciliação com o período que a gente está vivendo, que sociedade vai nascer pós-pandemia, ou se a humanidade já abandonou o humano da Alessandra e aí não vai nascer nenhuma sociedade melhor. Por isso, o Blade Runner para mim é excelente. Posso dar uma outra sugestão de filme futurista, mas que é da década de 80? Por favor. O Admirável Mundo Novo. Nossa, muito eu bom. Amo também. Eu tava lendo ele, só que eu esqueci em São Bernardo. E tem um outro também, muito parecido com o Admirável Mundo Novo, eu acho que esse é um pouquinho mais recente, que chama Equilibrium. Eu cruzei com esse filme por aí. Vamos colocar todos esses nomes no chat, a gente faz uma verificação. Eu não sei se tem no Netflix. Não tenho certeza, porque eu assisti, acho que baixado de algum lugar, eu não me lembro agora. Mas são dois filmes assim futuristas, mas que são razoavelmente antigos, né? E esse Blade Runner de 2000 e quanto? 2040? 47. 2047, esse eu não assisti ainda, eu assisti o Blade Runner do antigo, né? Eliane, se você gostou do Blade Runner original, se você gostou do original, assista, entendeu? Porque é maravilhoso, maravilhoso. Inclusive, ele dá um fechamento interessante, a fotografia do filme, ele é hiper fiel, você percebe que o cara é fanático pelo filme original, porque aquela fotografia escura, chuvosa, assim, ele pega toda aquela cenografia, assim, e ele reedita de maneira maravilhosa. Tem a trilha sonora do Vangelis? Eu não tenho certeza, o Vangelis está vivo ainda, né? Eu acho que a trilha sonora não é tão boa quanto a do original. Mas é difícil bater, né, do original. Não, impossível, difícil, né? Eu vou deixar uma sugestão de filme aqui provocativa, hein? Diferente, não é nada intelectual, é um filme que eu tenho quase certeza que tem na Netflix. O diretor é o Mike Judd, o cara que era o criador do Beavis and Butthead, que foi uma coisa que retratou muito bem a minha adolescência e a minha infância. Um filme chamado Idiocracia. Ele é uma ficção futurista distópica de comédia. E é extremamente provocativo, entendeu? O Idiocracia, eu acho que se tiver na Netflix é um filme fácil de assistir, tá? Mas aí a gente coloca no chat lá para votação, como a gente fez semana passada. E você, Pedrão, alguma indicação de filme futurista, distópico? Então, o Admirável Mundo Novo, eu li uma parte dele, eu gostei um pouco do que propõe, sabe? Acho que não sei, eu acho que eu vou mais na opinião de vocês. Vamos ver o que vocês me oferecem. É muita responsabilidade. O Admirável Mundo Novo, eu gostei dele. Acho que seria legal falar sobre ele.
Bom, eu vou então abrir a discussão lá, que nem a gente fez, que agora o Gabriel me ensinou, dá para fazer até com votação. Os filmes que por acaso eu esqueci, por favor, vocês complementem. Na terça-feira a gente fecha a votação, que dá esse tempo para a gente assistir. Não, Bárbara, não precisa ser necessariamente futurista, pode ser outro. Eu fiz essa proposta porque eu acho interessante a gente discutir um filme futurista, mas eu não... Eu tô aqui para aprender com vocês e eu não mando em nada. O Pedro, na realidade, deu a ideia dessas discussões às sextas-feiras e eu acreditei na ideia. Então, todo mundo pode colaborar. Quem ainda não tem o link do Face, aí pode me mandar que eu compartilhe o link novamente. Mas pode... gente, só uma coisinha, né, antes da gente finalizar aqui. Quero convidar vocês para participar do bate-papo hoje, que eu vou propor sobre humanidade. Tem um convidado muito legal, um amigo meu, que ele é formado em História e Geografia na USP. A gente vai falar sobre todos os acontecimentos, né, dos últimos anos, o que está nos tornando mais humanos e menos humanos, como a crise tem afetado a gente. E eu vou mandar para vocês 2 trechinhos de um documentário excepcional. Quem não assistiu, eu indico que assistam. Humanos, né? Humanidade. E ele fala muito, né? Porque são vários trechos de pessoas que falam um pouquinho das experiências que elas têm. E é, assim, excepcional. Se você lindo, o documentário é lindo. Oi? O documentário é lindo, Alessandra. Tem no YouTube inteiro. Ele tem mais de 4 horas. É maravilhoso esteticamente. O diretor é um psicólogo egípcio radicado na França. Ele coloca uma câmera na frente da pessoa e faz perguntas tipo assim: o que é o amor? O que é a vida? Isso! É uma coisa maravilhosa, assim. É uma coisa sensacional. É singelo e profundo, assim. É muito bonito. Alessandra, coloca o link pra gente, por favor. Eu vou colocar, gente, porque assim, é muito legal. Eu dei alguns trechos, né, para os alunos, de 3 minutos, mas assim, de você ver que o simples é belo. E às vezes a gente acaba se misturando muito com eu preciso disso, eu preciso daquilo, mas o que realmente forma a nossa humanidade? Nossa humanidade não é ditada pelo celular do ano, pelo carro do ano, pela melhor universidade. Não é nada disso, é uma coisa muito mais simples. E esse é o debate que eu estou propondo, né, hoje para os alunos e para vocês, gente, participem, porque vai ser excepcional. Vai ser pelo Webex, eu vou mandar o link, vai ser às 7 horas, para a gente debater e abrir mesmo, sabe? Não precisa ser uma coisa, de acordo com tal filósofo, não. Eu quero que a gente abra para poder pensar mesmo, igual aconteceu aqui, falar nossa opinião e a gente poder se abrir a novos horizontes, porque eu acho que isso é muito importante. Por onde você vai mandar o link, Alessandra? Eu vou mandar no grupo dos professores, vou pedir para eles compartilharem. Vou mandar aqui também o link do Webex. Aí eu vou mandar também os trechinhos e o link do documentário do YouTube, para caso vocês queiram assistir. Assim, gente... É meu documentário preferido. Alessandra, manda os trechinhos também. Os trechinhos você selecionou bem interessante. Eu mandei, já que você assistiu, né? Eu mandei o trecho do cara que fala sobre o amor em relação ao pai, que ele foi pra cadeia, tudo isso. Nossa, aquele primeiro depoimento. Eu choro muito. E aquele do cara falando sobre a criança? Eu acho aquele lindo, aquele trecho. E a mulher? Gente, tem um que a mulher fala sobre quando ela foi... Eu vou dar um spoiler pequeno, eu juro, é bem pequenininho. Ela fala sobre... Ela medita, porque ela participou da Segunda Guerra Mundial só quando ela era criança. E ela foi resgatada. E ela medita sobre a atitude do cara que salvou ela. E ela se pergunta se ela teria isso, sabe? De tudo que ele teve, essa coragem. E, você para pra pensar, é sensacional. É uma coisa que a gente não consegue imaginar nos dias de hoje. Alessandra, você tá no grupo do Face? Não, mas eu vou entrar. Tá, pede lá para entrar. Se eu não autorizar, o Gabriel autoriza ou o Érico. E aí você coloca esses links lá também, porque lá tem vários alunos que não estão aqui e que podem hoje, às 7 horas, se interessar em entrar na discussão. Aí você explica o que é e deixa aberto o convite. Ah, beleza. Então, gente, muito obrigada. Eu amei participar. Quero participar sempre aqui com vocês.
Que bom, você é muito bem-vinda. Obrigada. Mandei o convite do grupo para você, Ale. Beleza, obrigada, Gabe. Imagina. Bom, pessoal, acho que é isso, né? Então, a gente atrasou um pouquinho hoje. Vamos puxar a orelha do Érico. Bom, desculpem, mas foi muito bom, mais uma vez, viu? Muito obrigada, meninos, meninas. Eliane, que está sendo nossa companheira forte aqui. Ah, não vou perder mais, pode deixar. Já tá na agenda, toda sexta-feira, 11 horas. Sempre fundamental, Eliane. Lógico, nossa. E um ótimo dia do trabalho para todo mundo. Um ótimo final de semana. Um abraço, um beijo para todo mundo. Cuidem-se. Vocês também. E beijão, gente. Tchau, tchau. Rapaz, Obrigado. até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.